Nós celebramos o 5º domingo do tempo pascal e a palavra de Deus nos exorta, nos interpela a realidade mais fundamental da nossa fé, que é propriamente o amor. Eu sempre brinco que amar é sempre um desafio, sim ou não? É difícil amar o povo que a gente tem que amar, às vezes. Agora, imagina o amor que o Senhor espera e nós temos um para com os outros, que é um amor que ama mesmo os inimigos. Esse é o grande desafio. Só que a grande questão, quando se fala de amor, nós confundimos com gostar. Oh, gente, desculpa, mas ninguém gosta de todo mundo. Pode ir no seu trabalho, os estudos. Você pode conviver bem com todos, mas tem um grupinho que você toma um café, não tem? Tem as pessoas que têm mais afinidade, você vai gostar. É claro que não estou falando que não tem amor em quem gosta. Mas quando o Senhor pede que nós amemos, não se está falando de sentimento. Sentimento não cria de maneira espontânea, se cultiva. É por isso que, quando vemos, por exemplo, as relações familiares, se você cultiva bons sentimentos nos seus filhos, mesmo com disciplina, com o jeito que tem que ser, você vai colher isso depois. Agora, se não é cultivado, não tem. Eu me recordo que o meu avô, por parte de mãe, é daqueles homens bruto. Eu vou ver do Nordeste, a minha mãe já nasceu em Baté. Ele andava com a faca no bolso. Peixeiro não fazia nada para ninguém, mandava. Mas assim, bruto. Ele com a minha avó, e mesmo com a gente depois, neto, era uma coisa. Quando ele passou, não é que a gente não gostava, mas não tinha sentimento, não sabia abraçar a gente. A minha avó já é diferente. Ela cultivou sentimentos. É por isso que, quando nós falamos de amor, vai ter sempre esse desafio. Você fala, nossa, mas eu não sinto. Claro que não, nem sempre você vai sentir. Mas Jesus não disse que era para termos sentimentos bons apenas. O amor é decisão e é difícil. Olha que interessante, quando nós olhamos o evangelho de João, por exemplo, dos 4 evangelhos, ele é o mais teológico. Tanto que, quando Santo Irineu, um dos primeiros padres da igreja, ele vai identificar cada evangelista com um animal, João é a águia, porque ele consegue enxergar mais longe e de maneira mais profunda o mistério de Cristo. E, portanto, tem muita profundidade no texto. Tanto que 2 categorias aparecem muito no Evangelho de João, que é a palavra hora e a palavra glória. Hora não é aqui hora cronológica, tanto que você que participou no dia 13 de maio, nós meditamos o texto das bodas de Caná, onde Nossa Senhora vem falar com Jesus e fala, mulher, a minha hora ainda não chegou. O que é a hora de Jesus? É a cruz. Essa que é a hora. E o que é a glória? Por definição, glória é aquilo que atrai o olhar, escândalo aquilo que repele o olhar. Por definição, glória é isso, aquilo que atrai o olhar. Só que, quando nós falamos de glória, o que você lembra? Você fala, o que é um momento de glória? A gente fala dias de luta, dias de... O meu também tem só luta. É luta... Eu não vejo a hora de chegar os dias de glória. A glória, quando Jesus fala aqui, é propriamente a sua crucifixão. Olha que interessante isso. Judas sai do cenáculo, Jesus sabe que ele vai traí-lo, ele fala, agora foi glorificado o Filho do Homem. É nesse momento que ele é glorificado, quando na cruz ele se entrega por amor de nós, e ele é glorificado porque o pedestal que ele sobe não é o da visibilidade do Império Romano, não é aquele que coloca o poder acima de tudo, é a glória da cruz pela qual ele nos readquire de novo. Nós nos tornamos propriedade dele a partir da cruz. Essa é a glorificação do Senhor. E por isso somos chamados hoje a essa experiência de amor, a entender como que de fato eu tenho amado de maneira concreta. E gente, isso é um desafio para todos nós. É um desafio para todos nós, mas acima de tudo, é um critério para que a gente viva plenamente aquilo que é de Deus em nossas vidas. Só como dizia no começo, para de romantizar o que é amar. Amar não é do que a pessoa quer, mas que a pessoa precisa. Quer saber quem é seu amigo de verdade? É aquele que te fala a verdade, mesmo que doa, e mesmo que você fique nervoso, mas te fala o que tem que ser falado. Agora, a pessoa que te elogia, ela não gosta de você, necessariamente. Ela gosta muitas vezes daquilo que você tem, o que você fornece. Aqueles que te amam de verdade, são aqueles que estão com você em todos os momentos, nos bons, nos ruins, nos felizes, nos tristes. É isso que é o amor de verdade. E não vai haver sentimento sempre, gente. É por isso que São João da Cruz tem uma expressão que parece um pouco tautológica, mas de fato, ele fala assim, ó, onde não tem amor,
coloca amor, e amor você vai encontrar. É essa experiência que nós temos que ter hoje. Só que a nossa geração confunde isso muito. Nós estamos muito presos às sensações, àquilo que nós sentimos, aos deleites humanos e mesmo espirituais. Então você pode perceber, a pessoa começa um relacionamento, ou começa algo que normalmente não vai para frente, porque ela acha que não está amando, simplesmente porque em algum momento não teve um sentimento bom. Ô gente, vamos ser bem sinceros agora, você fala com pai e com mãe. Levanta a mão, pai e mãe. Filho é uma bênção, sim ou não? Ah, mas tem hora, não é verdade? Tem hora que você fala, misericórdia, onde eu estava com a cabeça, né? É desafiador, gente. Mas o que você faz? Você joga fora? Vontade dá às vezes, né? Mas não joga. É realidade, gente. Quando a gente vê qualquer casal que está aqui, tem problema na sua casa, sim ou não? Tem dia que você acorda bem, dia que você acorda mal. E você percebeu que sempre a pessoa que acorda muito feliz dorme com aquele que acorda nervoso, percebeu? Mas aqui tem um povo que é feliz demais, vamos ser sinceros. A minha mãe acorda feliz demais. Eu falo, mãe, é um exorcismo, pô, mas não é possível que alguém acordar tão contente desse jeito. Aquela alegria que irrita, sabe? Pessoa feliz demais. É assim que funciona, a vida concreta tem problema concreto, gente. É que a gente vai romantizando. Ai, eu não estou sentindo mais, é claro, gente. A gente vive uma ilusão de que aquela sensação de que quando você se apaixonou, ela vai permanecer para a vida toda. Não é assim que funciona. O amor é aquela decisão que você vai renovando sempre. Sempre, sempre. Como Deus faz conosco. E muitas vezes essa experiência, aliás, essa experiência de amor ela não pode ser seletiva. Aí está o grande desafio. Deus ama a todos, espera que nós também amemos a todos, mas não que concordemos com tudo que as pessoas fazem. Amar é saber dizer não. Amar muitas vezes é evitar algumas situações. Amar muitas vezes é tomar atitude que não seja melhor para a pessoa. Ela não vai gostar, mas é aquilo que ela precisa, necessita. É isso que Deus faz com a gente. Você percebeu que Deus não te concede nada quando você faz birra? E tem um povo que faz birra com Deus. Ah, se você não fizer isso, eu vou embora da igreja. Você acha que ele vai vir? Não, meu querubim, meu alecrim dourado. Venha cá, você que nasceu no campo sem ser semeado. Não, me desculpa, eu sendo Deus, ter ofendido vossa pessoa. Imagina, gente. O que ele vai fazer? Aos poucos você vai entendendo o porquê das coisas. E tem coisa, gente, que é mistério. Tem coisa que nós não vamos entender tudo de uma vez. Nós não vamos entender todo o sofrimento da vida, nem toda a alegria da vida, nem tudo aquilo que acontece. Mas aqueles que vivem e orientam a vida por amor, é que eles vão para frente. E lembrando que para nós que somos católicos, o amor é mais do que um sentimento, ele é uma pessoa. Nós afirmamos que Deus, ele é amor. E sem esse tipo de relacionamento, nós não conseguiremos agradá-lo. Olha que interessante, Tertuliano é um dos primeiros padres da igreja. Ele dizia que nos livros dele, número 44, dizia que quando as pessoas viam os cristãos, eles falavam, nossa, veja como eles se amam. Será que se o povo olhasse como nós vivemos em família, certo? Como você vive lá no seu trabalho, como nós vivemos muitas vezes como igreja, será que o povo olhava, nossa, como aquele povo se ama, que bonito, como eles se respeitam, olha para o seu trabalho, olha para os seus relacionamentos aí. Será que o povo olharia para você, olharia para mim e falaria, olha, eles se amam de verdade, ninguém fala a mão do outro, que pensa. Olha aí, não tem um grupo de WhatsApp para difamar o irmãozinho. Olha que bênção. Será que as pessoas olhando para nós conseguiriam entender e perceber que existe amor entre nós? Ou muitas vezes nós somos aquelas pessoas que escolhem quem nós queremos amar. E a palavra de Deus é desafiadora, a gente não pode escolher. Tanto que em Mateus 25, Jesus bota várias categorias vulneráveis que temos que amar. Aqueles que estão presos, os que passam fome, sede, os que estão nus, os vulneráveis. Deus não está dizendo que eles são santos, mas que Ele está neles. Essa é a grande questão. Esse é o grande desafio. É por isso que nós precisamos olhar com muita verdade dentro de nós e nos perguntar, será que minha vida tem se orientado pelo amor, ou tem me orientado de maneira inconsciente, instintiva, para tudo aquilo que simplesmente me tira da realidade? Esse é o desafio. E a experiência de amor, gente, muitas vezes ela vai doer. Muitas vezes não vai ser a melhor. Mas quem opta pelo amor pode até sofrer, pode até doer, pode até machucar, mas o fruto é vindouro, o fruto vem. Entenda uma coisa, a todo tempo nós estamos semeando.
A lei da semeadura e da ceifa, ela jamais falha. Pode ser que você não colhe agora, pode ser que demore, mas todo bem, todo mal que nós fazemos, eles frutificam. Os sentimentos que nós cultivamos, eles frutificam. As atitudes que tomamos, elas frutificam. Por isso que a palavra de Deus hoje nos exorta a isso. Essa experiência de amor com a qual Cristo nos amou. E a igreja primitiva entendeu isso logo. Você imagina uma coisa? Você vê Paulo e Barnabé pregando, eles foram expulsos de Antioquia, da Psídia. Depois eles vêm ali para a região de Icônio, Listra, e começam a pregar, incentivar os cristãos. E eles entendem uma coisa: é preciso passar por muito sofrimento para que entremos no reino de Deus. Não é que Deus se alegra com o nosso sofrimento, que Ele tenha deleite no sofrimento, mas o sofrimento nada mais é que parte do processo. É parte do processo. A gente vai sofrer. Toda mudança vai trazer sofrimento. Eu usava o exemplo aqui do pai e da mãe. Quando a mulher está grávida para dar à luz, dói, claro que dói. É sofrimento, é dificuldade. O processo da gestação é doloroso. Só que quando a criança nasce, ela libera um hormônio que ela esquece de toda a dor diante daquilo que se vê. Mas tem que passar pelo sofrimento. A vida às vezes é um parto. Vai doer, vai ter dificuldade, mas não desista, não para não. Aquele que para no caminho jamais experimenta aquilo que de fato é reservado. É claro, tem coisas na vida que a gente tem que parar. Pecado, por exemplo, os erros, aquilo que é equívoco, mas tem coisas que você vai ter que aguentar firme o sofrimento. Tem momento que nós não vamos ter resposta para tudo, a vida é concreta desse jeito. Tem momentos no trabalho, no seu matrimônio, na vida de igreja, que a gente passa por sofrimentos, passa por incompreensões. Olha que Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade. Já imaginou uma coisa dessa? Pô, te mandar embora de uma cidade. E eles vão encorajando e vão continuando falando, porque entenderam esse processo. O problema, sabe o que está faltando para a nossa geração? A que está vindo agora é muito pior. Aquilo que diz no dito popular, criar casca. Não é verdade? E só se cria casca sofrendo. O problema é que, para pensar, década de 90 e 80, quem nasceu por aí, ou até antes, o acesso às coisas era muito mais difícil. Mesmo quem tinha mais condições, não via toda hora. Hoje nós temos acesso a tudo, a todo momento, a qualquer hora. E a gente perdeu a capacidade de esperar. Eu sempre uso aquele exemplo da internet de escada, que a geração de 2000 não conhece o que é isso. Lembra? Dá para rezar um terço até o acesso entrar. E a gente esperava. Hoje se demora um pouquinho, a gente não espera mais. Perdeu essa noção. Olha, esse tempo atrás, eu tive no hospital, tive um probleminha de saúde ali. Como que o povo nosso não espera mais nada, na verdade? O povo trabalhando, o povo sem educação, brigando com quem não é para brigar, como se o mundo girasse em torno da gente. Você percebeu como que o ser humano está? Porque perdeu a noção de processo. E o sofrimento, quando ele tem um sentido, você passa por ele. A grande questão é que nós somos um povo que não sabemos para onde vamos. Se eu perguntar para você, você vai me responder: você sabe o propósito da sua vida? Sabe o sentido? Por que você está no mundo? Só que eu em parafuso já. Qual que é a missão de Deus para você? Sabe por que a gente não consegue descobrir muitas vezes? Que a gente quer olhar para a missão na vida do outro. A gente quer viver a vida do outro, não a nossa. Essa pergunta só responde quem reza e quem perscruta o coração. Sem pressa. Não importa se por muito tempo você não soube, mas se esforce por descobrir. O Papa Francisco, em 2016, ele lançou uma carta maravilhosa, Alegrai-vos e exultai, sobre o chamado universal à santidade. Dizia que cada pessoa, cada santo, por exemplo, ele é uma mensagem de Deus. Você é uma mensagem de Deus. E você só vai saber dizer essa mensagem você saber o que você tem que falar, não é verdade? O que Deus quer dizer para o mundo através de você? Ou melhor, mesmo que você não descobriu ainda, o que a sua vida tem comunicado? Quem é você quando você chega numa roda de conversa? Você é o assunto? Às vezes é o assunto. Você é a pessoa, quando você chega, o que as pessoas sentem? Porque herança é aquilo que nós deixamos para os outros. Legado é o que nós deixamos nos outros. Esse é o grande valor. Entenda uma coisa: por mais que nós passemos sofrimentos,
Eu gosto muito desse capítulo de Apocalipse, que fora que Deus é faraó para todas as coisas, Ele é a grande novidade, algo muito forte que diz que Deus vai enxugar toda lágrima nos seus olhos. Imagina como forte é isso? Eu gosto muito da imagem de quando João vê a cidade eterna, a Nova Jerusalém. Ele trabalha com uma ideia de esponsalidade, de esposo, né? Que ela é como uma esposa enfeitada para o marido. Ou seja, uma ideia de comunhão. E fala que o próprio Deus vai nos consolar. Sabe esse sofrimento que muitas vezes você não entende o que está acontecendo? Deus vai consolar tudo, no momento certo. E para encerrar, tem uma história de São Pio de Pietrelcina. Diz que uma vez a criança, ela estava vendo a mãe fazer um bordado. E se você vê o bordado, o verso dele, ele é muito feio. Ele é todo distorcido. E a criança viu e falou assim: mãe, que negócio atrapalha desse aí, feio pra caramba. Eu falei: não, calma. Quando eu terminar, eu te mostro. E foi, passou os dias, o tempo de fazer, até que ela terminou. E quando ela pega a criança, coloca no colo, e ela vê a obra que feita, ela fica encantada de tão bonito que é. A nossa vida é assim. Tem coisa que você nem entendeu porque está feio ainda, não entendeu porque está acontecendo, mas um dia, em Deus, nós vamos olhar e vamos ver que Deus tem conduzido a nossa história. Mas Deus só conduz a história daqueles que se deixam conduzir. Como diz a palavra, Deus resiste aos soberbos, mas derrama sua graça aos humildes. E o que é ser humilde? Não é aquela humildade caricata, da pessoa vulnerável, da pessoa que se coloca como um cordeirinho sempre. A humildade vem de raiz. É a capacidade de dizer: olha, eu estou errado, e eu preciso mudar, eu preciso abrir meu coração, eu preciso transformar. Enquanto não há esse movimento, Deus não pode fazer nada na sua vida, sabia disso? Não é que Deus, Ele não tem poder, Ele escolheu respeitar a sua liberdade, a minha liberdade. Deus não vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Mas se você abrir o seu coração e falar: Senhor, eu quero aprender, eu quero entender o que o Senhor quer para mim. A humildade diante da vida. Quantas pessoas às vezes vão sair de um sofrimento por cabeça dura, porque ela não quer sair, ela teima até o final, ela vai se machucando, vai se tornando amargurada, ela não abre mão do que tem que abrir mão. E por isso que não cura, gente. Olha, se a gente tiver essa capacidade só de perdoar muitas vezes, abrir o coração, deixar o passado no passado, a vida melhoraria muito. Eu sempre pergunto nos atendimentos: olha, vai doer para perdoar e vai doer para não perdoar. Mas a dor de não perdoar é uma dor que não tem objeto. Ela vai amargurando. Já viu a pessoa amargurada? Aquela pessoa que ela só enxerga coisa ruim nas coisas. Conhece alguém assim? Pelo amor de Deus, né? Pode estar tudo bonito, ela consegue ver aquilo que está feio. Isso é amargura, gente. Isso é a expressão do que está dentro dela. Agora, se abre o coração e fala: eu preciso resolver minha vida, eu preciso transformar, porque uma hora vai ter que acontecer isso. Sabe o que é mais triste? Quando a pessoa deixa isso para o final de tudo. Para o final. Porque ela não consegue abrir mão daquilo. Eu lembro, meu pai, por exemplo. Eu tinha meu tio, eram muito amigos, brigaram. Meu pai até hoje não passa na rua dele, acredita? Já morreu já. Até hoje, acho que é amargurado ou não. Não passa na rua. Para que isso, gente? Agora, se você abrir seu coração hoje, se colocar na presença de Deus, fala: Senhor, me ajuda a mudar. Seja humilde. Talvez na sua casa está todo mundo dizendo que está um problema. Talvez você fale: não, eu estou bebendo só um pouquinho. Tomou 72 latas já. Essa pessoa, né? Não, eu estou bom. Está acabando com a sua família, talvez. Talvez a sua cabeça dura de não insistir, de continuar do mesmo jeito, está acabando com as coisas. Basta ter humildade e falar: olha, Senhor, eu preciso mudar. Lógico, Deus da bebida, tem tanto exemplo que pode ser dado, na verdade, daquilo que eu preciso reconhecer. Porque às vezes o nosso redor está todo mundo dizendo: é só gente que não aceita, só gente que não admite que está errado. Não tem problema nenhum admitir que está errado. Outra coisa, já encerrando, eu tenho que falar isso para vocês. Sabe o que mais atrapalha as pessoas hoje? Sentimento de culpa. E não de culpa por aquilo que fizeram, por aquilo que não aceita o que aconteceu na vida. Se responsabiliza demais. Ô, gente, aconteceu ou não aconteceu, sim ou não? Você pode mudar o fato, mas você pode mudar o respaldo que ele vai ter em você. Se Deus nos perdoa, quem somos nós para nos perdoar? Não estou dizendo que o erro não aconteceu, mas já aconteceu, gente. Segue em frente, segue adiante, porque senão nós não vamos conseguir amar. O maior obstáculo por amor é essa falta de amor próprio que nós temos muitas vezes, de não se gostar, de se criticar constantemente, de achar que está tudo errado. Não, não é desse jeito.
Por isso, feche seus olhos, baixa sua cabeça. Esse Deus que é consolador, que nos chama à vivência do amor hoje, Ele espera de nós reconciliação. Se reconcilia com Deus. Quantas pessoas fizeram votos íntimos de dizer: eu nunca vou perdoar isso ou aquilo, eu nunca vou aceitar isso ou aquilo outro, e hoje vivem escravas às suas próprias palavras. Se liberta disso. Abre seu coração mesmo. Essa raiva, essa falta de perdão, que tem feito com que você olhe o outro como obstáculo, como rival. Abra seu coração para o perdão de Deus hoje. Se reconcilia com Ele. Pode ser teimoso, teimosa. Se volta para Deus nesse momento. O Senhor coloca muitas pessoas que carregam culpas enormes porque perdeu um ente querido e fica se pensando: ah, mas o que eu poderia ter feito, o que eu não poderia ter feito, ah, eu não fiz o suficiente. E vive escravo desse sentimento, escravo disso. Liberta isso do seu coração hoje. Deixa Deus reconciliar a sua vida, a sua história. Você fez o que estava para ser feito. Peça para o Senhor que essa experiência de limpar o coração. Nós caminhamos muito preocupados. Aquilo que está preocupado já tem ocupado até o espaço de Deus em nós. Se aproxima de Deus nesse momento. O jugo dele é leve, o fardo é suave. Amém?